Desde as primeiras embarcações egípcias, os veleiros evoluíram ao longo dos milénios. No início do século XIX, com navios a vapor ameaçando a navegação à vela, os mais magníficos navios comerciais foram construídos. Eles eram os navios Clipper. Infelizmente, no início do século XX, esses gigantes desapareceram do mar. 100 anos depois, o Royal Clipper, o maior veleiro já feito, revive a tradição. Com tecnologia moderna, é uma verdadeira embarcação à vela, herdando 4 mastros que cruzaram oceanos, às vezes em condições terríveis. Lançados em meio a elementos furiosos, ondas violentas varriam os conveses e marinheiros se agarravam às vergas. Esses grandes navios, com velas de armação quadrada, lutavam com a mesma bravura que os homens. Os Clipper escreveram belas páginas na história da navegação à vela. Rotas lendárias incluem Nova York a São Francisco via Cabo Horn, viagens rápidas de Londres à China pelo Chá Fresco e travessias transatlânticas para o Caribe. No final do século XIX, o navio a vapor havia triunfado. Nações industrializadas buscavam custo baixo para matérias-primas, criando um nicho para navios a vento e marinheiros corajosos. Assim, em 1902, foi lançado o maior dos navios Clipper, o Prowsen. Na juventude de Michael Craft, presidente da empresa, este era o seu sonho. Ele costumava ver fotos do Prowsen e dizia: "Um dia eu construirei este navio." Aquele era seu sonho de infância. Ele conhecia o navio de cor, em sua mente. Ele sabia o que queria e, por vezes, era irritante, mas quando se via o resultado, era sempre perfeito. Em sua primeira temporada de inverno, o Royal Clipper navega em direção às Índias Ocidentais. Caravelas de Cristóvão Colombo, galeões dos conquistadores, bergantins de piratas e navios negreiros africanos. Por 500 anos, o Caribe evocou os sonhos mais selvagens e também os mais horrendos pesadelos. Hoje, as Índias Ocidentais recebem iates e cruzeiros, um destino para turistas que buscam seu passado exótico. Que memórias restam desses 500 anos de história atormentada e qual o legado dessas embarcações à vela? Para descobrir, o Royal Clipper nos escoltará de ilha em ilha pelo Caribe. Porto de partida, Fort-de-France, na Martinica. Aqui está a manchete. Devido à sua posição estratégica, Fort-de-France é porto importante para navios à vela da França desde o início da colonização, no século XVII. Até meados do século XIX, as chegadas e o tempo de travessia transatlântica eram estáveis. No início do século XIX, 2 tipos de embarcações realizavam travessias transatlânticas. Veleiros Clippers transportavam mercadorias e passageiros, levando de 4 a 6 semanas. E também os navios a vapor ingleses, ou paquetes, que começaram a atender as rotas das Índias Ocidentais na década de 1840. Eles conseguiam fazer a viagem em 16 ou 17 dias.
Para conectar a França às Índias Ocidentais, Napoleão III criou a Companhia Geral Transatlântica. Em 1864, o primeiro navio da empresa foi feito para esta rota. Este navio de carga e passageiros foi equipado com os tradicionais 3 mastros e velas. Ele foi batizado de Louisiana. Navios para as Índias Ocidentais eram escunas, os franceses chamavam de goélettes, ingleses chamavam todos de escunas. Vont dire un schooner. O Royal Clipper se despede de Fort-de-France. No passado, centenas de marinheiros eram necessários para içar as velas nos 4 mastros. O Royal Clipper tem menos de 20 tripulantes. Guinchos elétricos permitem que a tripulação desfraude 26 velas de uma vez. Em caso de problema, a tripulação sobe nos mastros como antigamente. São marinheiros experientes. Muitos são da Rússia, onde tradição naval é ensinada. Com suas 42 velas infladas pelo vento, o Royal Clipper segue em direção a Barbados. Barbados é única nas Índias Ocidentais. Inglaterra colonizou e governou Barbados sozinha. Por isso, seu apelido é Pequena Inglaterra. Barbados, com porto moderno dos anos 60, é um porto popular nas Índias Ocidentais. Distante do porto, o Yacht Club britânico é refúgio tranquilo para marinheiros do Atlântico. Chegamos há 2 dias, na noite de anteontem, de Mindelo, Cabo Verde, a cerca de 2.000 milhas daqui. Paramos em Barbados para suprimentos antes de ir para outras ilhas. Minha família completa está aqui, esposa e 3 filhos. Paramos em Cabo Verde, mas havia pouca água. Temos tudo o que precisamos. A viagem durou 13 dias, mas o tempo no mar voa. Nunca ficávamos entediados. Por estarmos situados a leste da cadeia de ilhas, praticamente todo barco vindo do Atlântico chega a Barbados e para por lá antes de seguir para qualquer outro lugar no Caribe. Os ventos predominantes são de nordeste. É por isso que os barcos, como aves, segundo dizem, navegam para o sul e depois seguem pela cadeia de ilhas, subindo a costa leste, usando os ventos de oeste para retornar à Europa. Os ingleses escolheram Barbados como colonia principal nas Índias Ocidentais pela sua posição estratégica. Bridgetown, a capital, foi centro mundial do comércio de cana-de-açúcar no século XVII. Para manter sua supremacia, os ingleses precisavam de mão de obra. Assim, um arranjo comercial triangular foi organizado através do Atlântico, onde navios negreiros compravam escravos ao longo da costa africana ou os trocavam por bugigangas baratas.
Escravos vendidos a donos de plantações em Barbados, navios retornavam à Inglaterra com produtos tropicais para venda. Por séculos, a ilha de Barbados foi uma vasta plantação de açúcar e, até o início do século XX, para transportar o melaço ou o rum destinado à exportação, eram utilizados barcos locais, as famosas escunas. Há 100 anos, pessoas eram transportadas do norte da ilha, de uma vila conhecida como Spicetown, até a capital Bridgetown. Esta embarcação levava diariamente cerca de 30 ou 40 passageiros, além de cargas como açúcar. Era como um táxi aquático nos primeiros tempos. E aqui temos um dos capitães. A distância era de cerca de 18 quilômetros, levando 1 a 2 horas de viagem. Com o declínio do mercado de cana-de-açúcar, o turismo surgiu como alternativa nas Índias Ocidentais. O antigo porto de Doca Seca foi demolido para dar lugar a hotéis, lojas e estacionamentos. Junto com o porto, sumiu a atmosfera vibrante dos veleiros e navios enfileirados ao longo do cais. A maior parte das atividades era realizada por escunas, que traziam a carga. O açúcar e o melaço eram levados para os grandes navios e, com o auxílio de burros e mulas, a maior parte das atividades era realizada por carroças de mão, onde as pessoas empurravam os produtos para diversos locais, sendo um processo predominantemente manual. Despedimos-nos de Barbados e retornamos ao Royal Clipper para nossa primeira noite a bordo. Antigos veleiros Clipper eram principalmente equipados para uso comercial. Passageiros tinham mínimo conforto e espaço. Espaço era para cascos e mercadorias. O Prison inspirou a arquitetura externa, mas seu interior foi projetado com total liberdade criativa. O resultado é surpreendente. A sutil combinação de mogno e cobre evoca o espírito dos veleiros de uma era anterior. O átrio aberto que se eleva por 3 conveses ilumina a ampla escadaria com seu balaustre de ferro forjado que leva ao restaurante, remetendo aos opulentos transatlânticos do início do século XX. Então não terei nada. Após noite navegando, aproximamo-nos da ilha de Granada. O capitão dá a ordem para baixar as velas. Antigamente, seria necessário velejar com o vento a favor e bordear o local. Um processo que poderia levar um dia inteiro para se chegar aonde hoje se chega em apenas 1 hora. No momento, é bem simples. Basta nos aproximarmos do local. E estamos na velocidade certa. Para mim, é claro, depois de tantos anos, percebo imediatamente se tudo está bem. No fundo, estou com o navio. O navio foca 80% da minha atenção, 20% é para responder.
Onde você quer que ancoramos? Ok. 20. Não temos estresse. Em ordem. Estamos ancorados ao largo de São Jorge. A capital de Granada, cidade de telhados vermelhos, estende-se pelas colinas, vista para a Bahia, dique e porto. Belíssimo ancorador nas Índias Ocidentais. A presença francesa, bastante forte e que persistiu até o século XVIII, deixou como vestígio fortificações nos antigos armazéns de tijolos pintados ao longo do cais, conhecidos como dique seco de estilo francês. Granada é conhecida como a Ilha das Especiarias não apenas para atrair turistas, mas porque é, de fato, a segunda maior produtora de noz moscada do mundo. A noz moscada, uma especiaria importante de Granada, foi introduzida por volta de meados do século XIX e desde então multiplicou-se por toda a ilha. Acredita-se que ela tenha se enraizado em Granada devido à condição montanhosa e à semelhança da topografia grenadina com a de certas ilhas da Indonésia, nas Índias Orientais. Neste porto é possível avistar escunas. Para a exportação de noz moscada, pequenas embarcações a levam ao porto exterior, onde é carregada em navios maiores com destino aos países industrializados, nos quais será utilizada como ingrediente na indústria alimentícia. Foram principalmente os europeus que usavam a noz moscada, vendo-a como uma especiaria exótica e muito cara. Devido ao seu alto valor, muitos europeus, especialmente os comerciantes, enriqueceram com sua comercialização. Especiaria usava-se em produtos e fins medicinais. Porto de Águas Profundas recebe navios de carga do mundo para embarcar mercadorias valiosas. A parte sul da ilha, em torno de St. George, prospera graças ao turismo, enquanto o restante, especialmente o interior, depende da cultura de especiarias. Goiave, cidade a 25 milhas ao norte de St. George, tem grande cooperativa. Os agricultores trazem nozes moscadas com casca para cá todas as manhãs. No armazém, a especiaria é separada, colocada em prateleiras e aguarda processamento. Pela manhã cedo, os agricultores colhem a noz moscada e a levam para suas casas, onde removem o arilo da semente. O arilo fica ao sol por horas para extrair umidade. Depois, a noz moscada é trazida para esta fábrica. Na chegada à fábrica, uma inspeção é realizada para garantir que os agricultores estão entregando nozes moscadas de boa qualidade. A posição na prateleira indica quando as nozes moscadas foram recebidas. As cascas são viradas diariamente para acelerar a secagem. Elas continuarão a secar nas prateleiras por várias semanas, até serem colocadas em sacos e armazenadas em outro andar da fábrica. Atraídos pelo barulho, entramos em outro mundo a poucos metros dali. Aqui vemos, como a seção transversal de um formigueiro gigante, os mestres do andar de cima alimentando continuamente as formigas, trabalhadoras do andar de baixo. Lançadas, sugadas para o funil do moinho e moídas, as cascas das nozes moscadas são parcialmente trituradas, caindo então alguns metros adiante na oficina.
trabalhadores separam nozes moscadas das cascas com destreza, fazendo triagem. Pagos por produção, eles marcam na parede para cada saco cheio. O trabalho é meticuloso e a remuneração é muito baixa. Wilson passa seus dias na oficina vendendo bilhetes de loteria. Ele vende sonhos. No fim da produção, há um teste de água para a qualidade da noz moscada. As mais leves, aquelas que flutuam, são destinadas à indústria farmacêutica. As mais pesadas afundam e sua essência é o tempero. Lá fora, longe do barulho e da escuridão da fábrica, Granada assume novamente sua beleza tropical. Deixando Granada, o ponto mais ao sul de nosso cruzeiro, viramos o navio em direção a São Vicente, 60 milhas náuticas ao norte. Estamos nos aproximando de São Vicente, mas os ventos calmos nos atrasaram. O Royal Clipper liga o motor. Oleg, o responsável pelas velas, aproveita a calmaria do vento para inspecionar um dos mastros. Na Rússia, há muitos grandes veleiros e uma excelente escola de formação para esse tipo de embarcação. Trabalhei no maior veleiro, o Sedal. Agora o Royal Clipper tem o título. Anteriormente, também estive no Krusenstern, um excelente navio escola russo. Preciso consertar o que está quebrado. Eu preciso consertar, ir lá em cima e trocar as velas por outras novas. Mas como o navio é novo, há menos trabalho atualmente, embora antes houvesse muito a fazer. E, claro, é muito mais interessante trabalhar aqui do que em qualquer cargueiro, pois há um certo romantismo e um constante fluxo de pessoas interessantes a bordo. O Royal Clipper lança âncora em uma pequena enseada chamada Indian Bay, a apenas alguns quilômetros de Kingstown, a capital de São Vicente. Ao contrário de suas dependências, as Granadinas, que atraem ietistas o ano todo, o turismo mal deixou sua marca em São Vicente. As ruas do centro e mercados não foram modernizados para atrair turistas, uma seção nas Índias Ocidentais. A ilha compensa a renda do turismo com agricultura e pesca.
Católicos ou anglicanos, os fiéis de São Vicente, assim como em quase todo o Caribe, demonstram que o evangelismo pregado pelos colonizadores encontrou solo fértil. As atividades evangelísticas em São Vicente não tiveram sucesso. Até meados do século XVIII, São Vicente era um território indígena. Surpreendentemente, escravos fugitivos e pessoas de pele parda se refugiaram aqui, incluindo sobreviventes de um navio negreiro que naufragou em 1695. Acolhidos pelos indígenas caribenhos, uma nova etnia surgiu, os caribes negros, ou garífunas. Repeliram os ingleses até 1763, quando foram deportados para Rata. Pinturas de William Linzell, retratando a história de São Vicente, estão no Fort Charlotte, com vista para a Baía de Kingstown. Há quem conteste a origem dos garífunas. Uma história transmitida por gerações descreve uma população africana vivendo em São Vicente que precedeu a chegada dos escravos em várias centenas de anos. Havia milhares de pessoas negras ou negroides que cruzaram o Atlântico no início do século XIV. Eles eram os seguidores de Abu Bakr. O imperador de Mali, naquela época, recebeu uma diretriz de Maniai, uma visão que o impelia a explorar além das fronteiras do Atlântico, que se estendiam pela África Ocidental. There are several stories, but the one I subscribe to is that they sent over 200 boats. Homens, mulheres e crianças partiram para explorar o outro lado do Atlântico. Apenas um barco retornou, pois a tripulação enfrentou uma forte corrente marítima e, com medo, decidiu voltar. Nenhum desses barcos retornou, e Abu Bakr acreditou ter quebrado uma promessa com seu Deus. Então ele equipou outra expedição que chegou a esta parte do mundo em 1311. Deixando São Vicente, navegamos em curso para o norte, rumo a Santa Lúcia. As sagas do Mar Aberto estão repletas de contos épicos de feitos heróicos. Histórias de marinheiros, como Simbad, às vezes contêm um fundo de verdade, embora muitas sejam embelezadas. Leif, filho de Eric, o Vermelho, chegou à Terra Nova em 992. Será que Abu Bakr não chegou às Índias Ocidentais 200 anos antes de Colombo? Este é o freio. Quando eu o libero, a âncora cairá na água. Então, quando ela está fixada no leito marinho, tenho que fechar o freio e aplicar um pouco de tensão na corrente. Se o vento estiver muito forte e o mar muito agitado, então usamos 2 âncoras. Durante a viagem, percebemos que barcos tradicionais à vela quase sumiram das águas costeiras.
A busca por eficiência e lucratividade substituiu a imaginação. Na Baía de Marigo, uma flotilha de barcos era jogada para todos os lados nesta enseada. O turismo pode criar novas oportunidades comerciais de formas surpreendentes. O escultor de cocos secos usa matérias-primas abundantes e gratuitas. Sim, eu vivo disso. É assim que ele se sustenta. Sim, com a chegada dos navios de cruzeiro. É assim que eu ganho dinheiro. É assim que me sustento. Custa $22 e você o leva por esse preço. Localização é chave para o sucesso. O escultor abriu sua loja perto do embarcador da balsa em Marigo Bay. Esta é a balsa. Muitos apreciam a balsa, pois a viagem é divertida. Transporto muitos passageiros o dia todo. O serviço funciona dia e noite. E esta é a única balsa? Sim, esta é a única balsa com serviço 24 horas. Como me desloco de um lugar a outro? Bem, terá de nadar. Por isso a balsa opera 24 horas, pois não há outra estrada. Podemos atravessar a nado. Passageiros de cruzeiro geram mais negócios para nós. Transportamos até 400 pessoas. Esta balsa transporta 30 pessoas por vez. E eu acho ótimo. A travessia de 30 segundos custa $1. O turismo é extremamente importante para esta ilha, pois se tornou uma de suas principais indústrias. Sem ele, ou o cultivo de bananas, a economia local estaria em um patamar muito baixo. Valorizamos o turismo no momento. Meu desejo para a ilha é que as pessoas se sintam motivadas de maneira positiva, cultivando o amor e vendo a ilha prosperar com oportunidades equitativas para todos. Você teme ver cada vez mais turismo chegando aqui. Bem, meu irmão, não há motivo para temer. É uma realidade que o turismo precisa se integrar à vida da ilha. O turismo, independentemente de raça ou origem, faz parte de um mundo aberto, onde as pessoas desejam estar onde seus corações as guiam. Não há problema para mim. Eu espero que, se muitas pessoas pensassem como eu, o mundo seria um lugar melhor. Refletindo sobre essa profissão de fé que vê o turismo como uma forma de fazer negócios e amar o próximo, nos despedimos deste paraíso tropical e, mais uma vez, embarcamos no Royal Clipper.
Ilhas dispersas das Índias Ocidentais criam muitos estados. Viajar entre as ilhas é difícil. Além dos iates e cruzeiros reservados para turistas, ainda existe um raro barco de passageiros que garante o transporte para a população local. Enquanto o Royal Clipper vai para a Martinica, passageiros se reúnem no cais em Fort-France para a Balsa L, Express des Îles. O barco L'Express des Îles faz a rota de ida e volta 5 dias por semana, do sul da Martinica para Santa Lúcia e também do norte da Martinica para a Dominica. De Guadalupe, a conexão diária entre Fort-France e Pointe-à-Pitre, de 1º de dezembro a 31 de janeiro. Oferecemos o primeiro serviço regular de passageiros entre ilhas. Barcos navegavam antes entre o sul de Guadalupe, Martinica e Santa Lúcia, e talvez entre Grande Riviera e Dominica, mas não eram frequentes. C'est un des cas exceptionnels. La clientèle qui emprunte l'Express des Îles est principalement 70% de nossos clientes são locais, principalmente famílias em férias. des vacances. Principalement, ils choisissent ce type de transport Eles escolhem este transporte pelo preço. Custa metade do voo. Há uma atmosfera amigável entre passageiros que não existe em aviões. pas dans un autre mode de transport. O turismo é a principal indústria do Caribe. A Martinica construiu um novo terminal de cruzeiros para mais visitantes. Com as mudanças do turismo, por quanto tempo as raízes culturais e tradições irão persistir? Na vila de Le Diamant, no sul da Martinica, a corrida de barco tradicional Gomie é um dos destaques do festival anual. Pequenos veleiros de hoje medem cerca de 33 a 35 pés. Os barcos tinham cerca de 23 pés. Barcos maiores exigem 9 homens. Nós levamos 5. Eu comecei a competir quando era muito jovem. Havia 24 veleiros, hoje são menos. A praia tem forte correnteza. A primeira onda é difícil de superar. Barcos Gomie são cultura caribenha, inspirados em canoas indígenas da Amazônia. Originalmente, gomies eram esculpidos em tronco de árvore de goma com machado. Corrida longa com percurso triangular demarcado por 3 boias. Torcedores discutem as chances de sua equipe.
Cada embarcação tem seus seguidores leais que gritam uns com os outros durante a corrida. É muito divertido. Um gomier é difícil de manobrar. Tripulantes se estendem em bastões para equilibrar o barco. Agilidade evita viradas. Antigamente usava-se gômia na pesca, hoje só para corridas. Corria em barcos feitos de árvores de goma escavadas. Após a corrida, levávamos os barcos para pescar. Hoje, os barcos são usados só para corridas. Fora das competições, ficam guardados na garagem. Bellefontaine é vilarejo de pescadores entre Fort-de-France e Saint-Pierre, antiga capital. Antigamente, ao longo desta costa, protegidos do mar agitado, os pescadores utilizavam uma rede muito particular. Hoje, contudo, esta prática quase desapareceu, mas alguns moradores de Bellefontaine formaram uma associação para preservar um dos últimos rituais da ilha. No passado, a enorme rede era lançada de um barco a remo. Os tempos mudaram. O gômia de Lucien é rebocado. Lá, a rede foi lançada e agora navegamos com o motor. Essa prática particular é popular no Caribe, especialmente nas vilas de Chauchers, Cazepilote, Bellefontaine, Le Carbet, Le Saint-Pierre e Le Prachard. A rede, de centenas de metros, fecha o canal, aprisionando os peixes. Homens e mulheres em terra levantam a pesada rede. Essa pesca com rede é uma tarefa coletiva. Envolve trabalho em equipe, coragem e respeito. Para mim, isso é importante. São 10 pessoas para a rede. A rede é equipada com flutuadores e utiliza chumbadas para lastro. A rede é grande e pesada. Precisamos de ajuda para puxá-la. A vila inteira ajudava e dividia o pescado. Até os pobres eram bem alimentados. Turistas ajudam nativos a preservar tradição, um gesto amigável. Pesca depende de trabalho em equipe. Vejam só, mal chega a 1 quilo de peixe, nem mesmo 1 quilo. Às vezes nada, às vezes 2 canoas cheias. Alguns dias não temos sorte. Assim é na Martinica.
Perto de Saint-Pierre, antiga capital destruída em 1902 por erupção do Monte Pelé, achamos a vila de pescadores Le Carbet. Para aumentar a escassa renda da pesca, uma nova atividade ligada ao turismo começou. O evento na praia do Carbet vivido por Marcel e amigos foi, por qualquer motivo, certamente interessante. A cabane do Pêcheur começou há cerca de 5 anos. Turistas me perguntaram onde comer peixe fresco. Voltei da pesca e ofereci cozinhar um peixe fresco se esperassem minutos. A cabane do Pêcheur permite que pescadores vendam seu pescado do dia. Isso proporciona aos turistas o verdadeiro sabor da Martinica. As pessoas, a calorosa acolhida, os costumes do país, tudo. Esta manhã, vocês viram pescadores chegando à cabana. Eles trazem peixe fresco, nós o filetamos e ele se torna a pesca fresca do dia no restaurante Cabana do Pescador. E ele é consumido no mesmo dia. Grande Rivière é um vilarejo costeiro que fica realmente no meio do nada. Aninhado ao pé de um penhasco íngreme, sua costa é açoitada por mares turbulentos. Devido ao ambiente hostil, pescadores de Grande Rivière são os marinheiros mais corajosos da Martinica. Minhas primeiras memórias são do meu pai pescador, quando ele voltava para casa depois de pescar. O mar não era como é hoje. Ele era muito, muito mais agitado. Terminava a aula às 4 horas. Descia ao porto para ver os barcos. Às vezes, havia tantas ondas que eu pedia para os barcos afundarem. Assim eu podia mergulhar na água e recolher todos os peixes voadores. Naquela época havia muitos barcos, até uma centena deles. Nós usávamos barcos à vela, mas apenas à deriva, arrastando uma linha de pesca. Naqueles dias, costumávamos comprar barcos tradicionais, vindos da Dominica e de Santa Lúcia, ou às vezes os ingleses vinham vender os barcos e nós os comprávamos deles. Era um bom barco? Com certeza era. Não era de pranchas, mas escavado num tronco de gommier. Achavam árvore e a escavavam. No mar, não juntava água. Quem escolhe as cores dos barcos? Nós escolhemos as cores. Por exemplo, se este ano pintamos o barco de azul e rosa e não obtemos resultado algum, absolutamente nada, então mudamos a cor para transformá-lo em uma embarcação da sorte.
Obrigado.